Pessoal, agora é oficial. Rafael Veiga foi anunciado no América do México. Teve sua despedida no Palmeiras. Não foi uma despedida em um jogo ali diante da torcida, fizeram uma homenagem para ele, não foi nada disso. E eu achei muito estranho. Eu fiquei triste porque trata-se de um ídolo, de um grande jogador. Ele deu uma entrevista, né, falando os motivos que ele tomou essa decisão de sair do Palmeiras, ele quer respirar novos ares, ter conhecimento de um novo país, novas culturas, né? Viver uma vida diferente do que ele viveu até hoje. E é justo, é justo. E ele vai para um time que tá querendo que o jogador esteja lá, que já estão falando que ele vai ser o camisa 10 do time, apesar de não usar camisa 10, né? Mas ele vai ser o meia esquerda, ele vai ser o armador daquele time, vai ser o jogador que vai municiar os atacantes, né? Vai jogar ali atrás do camisa 9. Enfim, ele foi apresentado lá e já fez a sua despedida. Gravou vídeos aí pra torcida, teve a despedida do elenco, conversou ali com a rapaziada, se despediu. Mas ele também garantiu que ele vai encerrar a carreira no Palmeiras. Que o seu último jogo vai ser no Allianz. E a gente agradece, Rafael Veiga, por tudo que você fez no Palmeiras. Pelos títulos, pela hombridade, por tudo, cara. Porque você é o torcedor e representou a torcida dentro de campo e fez o melhor. A gente tem que agradecer e, claro, não vinha num bom momento, né? Já estava desgastado ali com algumas situações, mas com o ídolo a gente é tratado diferente. Eu também acho que é melhor ele ter saído agora, viver novos ambientes, ter novas amizades, enfim, viver um ambiente totalmente diferente dessa turbulência que vive o Palmeiras hoje. E nesse vídeo eu vou falar também sobre isso, sobre essa turbulência, sobre essa passividade, negatividade, tudo que está acontecendo com o Palmeiras em relação à nossa diretoria, a nossa presidente, o nosso diretor de futebol, o nosso técnico. O que está acontecendo? Certo? Galera, se inscreva no canal, deixe o seu like. Meu nome é Fábio, sou conhecido como Fabão. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Se inscreva, deixe o like e vamos lá. Conforme havia dito aqui, Rafael Veiga fez sua despedida, né? Gravou alguns vídeos aí pro Palmeiras. Foi lá na concentração, lá com os jogadores, fez sua despedida, abraçou o Abel, tem uma imagem forte ali, ele abraçando o Abel, ele sai chorando depois. Envolve muita coisa quando um jogador, um ídolo sai do clube, né? A gente teve já a questão do Dudu. Confesso pra vocês que eu fiquei muito triste dele ter agido daquela forma em relação a tentar ir pro Cruzeiro. Ele não deveria ter acontecido isso porque eu gosto muito do Dudu. Já passou, foi aquela mágoa ali de momento. É um ídolo do Palmeiras também, um grande jogador. E assim, os ídolos, o Dudu já sempre falou que era um palmeirense, que gostava do Palmeiras, amava o clube, amava a torcida. E a torcida gosta disso. De jogadores que representam o clube, a torcida, que amem a camisa que estão vestindo, né? E isso nunca faltou pro Rafael Veiga, nunca faltou pro Dudu. E é isso, galera. Vou trazer também aqui nesse vídeo informações de jogador que foi oferecido ao Palmeiras, é um jogador do Atlético de Madrid. Nos últimos dias, Johnny Cardoso, de 24 anos, foi oferecido ao Verdão e a outros clubes também, né? Ele é um jogador, um volante, ele é ex-jogador do Internacional e do Betis. E o jogador pertence ao Atlético de Madrid, que topa emprestá-lo. Agora resta saber se o Palmeiras fará alguma movimentação nos próximos dias. Eu confesso para vocês que não conheço esse jogador. Mas assim, se for mais um Emiliano Martinez, mais um Aníbal Moreno. Não, Palmeiras já tem. É o que eu venho falando pra vocês aqui. Palmeiras tem a garotada da base. Palmeiras tem o Larson. Tem o Luiz Pacheco.
tem o Coutinho. Vamos seguir com esses jogadores. O Palmeiras precisa de reforçar em outras posições, como na zaga, como no meio de campo, na lateral direita, na lateral esquerda. O Palmeiras precisa focar nessas posições, trazer jogadores que vão chegar para resolver preencher essas lacunas deixadas agora pelo Rafael Veiga, que diz que vai ser preenchida talvez pelo John Arias, pelo Marcos Rocha, pelo Mike, que saíram da lateral direita e nós não temos esse jogador. Lacunas deixadas pelo Mikael, que não era o cara não era o cara do time, para estar nesse time, o zagueiro, mas já que estava e saiu, agora precisa repor. Né? E o Benedetti não é um jogador preparado, um jogador pronto ainda para assumir tamanha responsabilidade que é ser um zagueiro titular do Palmeiras. E o Palmeiras precisa investir. Leila, precisa trazer jogadores. Anderson Barros, você precisa contratar. Vamos parar com essa lerdeza toda. Né? Mercado da bola. Grêmio e Atlético Mineiro e Palmeiras demonstraram interesse no meia Otávio. Ele tá jogando no... Que nome é esse aqui, filho? Gabriel, me salva aqui. Bom, é um time da Arábia, né? Sim. Al-Qadjassi? Isso aí é outra coisa. Não, mas... Vamos lá, deixa o nome do time pra lá, galera. Que agora eu não entendo esse nome aqui não. Fico devendo pra vocês, mas depois eu passo aqui e trago pra vocês. A ideia dos clubes é empréstimo, né? O jogador avalia o retorno ao futebol brasileiro. O Palmeiras encaminhou nas últimas horas o empréstimo do atacante Sorriso para o Banias, dos Emirados Árabes. Esses times de lá tem cada nome complicado, né, galera? Desculpe aí pela pronúncia, mas são os nomes aí que são muito complicados da pronúncia. Então, são jogadores da base. Também tem o Robson, que foi emprestado ou está em fase de finalização aí pro... É o Betis, Gabriel? Sim, Real Betis. E ele está, enfim, aí já está sendo emprestado. Esses jogadores realmente precisam ser emprestados para terem rodagem. E os outros clubes também precisam dos nossos jogadores, né? E o Palmeiras precisa emprestar aqueles jogadores que não vão ter oportunidades no time principal, mas precisam sair da base, né? Fazer a trajetória da base para o profissional. Se não for no Palmeiras, precisa ser em outro clube, né? De preferência que seja um clube de primeira divisão. Por exemplo, o Atlético Paranaense agora tem ele está na primeira divisão, né? Subiu o ano passado. E o Gilberto foi emprestado lá para eles. Ele é titular da lateral direita. Vai ter visibilidade. E com isso o Palmeiras consegue fazer a roda girar em relação à base. Esse intercâmbio, esse acesso, né? Do jogador da base para o time profissional. Se não for no Palmeiras, tem que ser em outro clube. De preferência time de primeira divisão. E que o jogador seja titular. Certo? Vamos lá. O que está acontecendo no mercado do Palmeiras, nas contratações do Palmeiras? No momento nada. O Palmeiras, conforme eu venho falando nos vídeos anteriores, aí, o Palmeiras está muito devagar. Muita turbulência no clube. E eu temia que isso um dia voltasse a acontecer, mas a história está se repetindo. E eu estou vendo isso que acontecia lá atrás nos anos 80, no finalzinho, nos anos 90, né? Agora teve a questão do patrocinador aí, a Fictor, envolvida em polêmicas, né? Em dívidas. Não está tendo dinheiro para pagar os credores. E o Palmeiras não estudou isso para contratar, né? Um patrocinador que na verdade está falido. Como que isso acontece num clube de futebol que a Leila tanto se gaba de ser uma grande administradora, que de fato ela é, mas ninguém foi atrás de informações sobre essa empresa? Enfim, galera, cadê as contratações? Deixa aí, comente aqui, vamos interagir no canal do Fabão aqui em relação a essas contratações que não acontecem.
O Palmeiras hoje tem um time defasado. Eu tava vendo uma foto com meu filho ali agora. Nós só temos aquele time, o time campeão da Libertadores, o time do Abel de 2020 pra cá. Só temos agora o Murilo. Nem o Murilo na foto não tá, que ele chegou depois. Gustavo Gomes e Piquerez. O último era o Rafael Veiga. De Marcos Rocha, o Everton, Rony, Zé Rafael e tantos outros que já deixaram. Dudu. A gente falava tanto que esse time tinha que mudar, que tinha que... os ciclos terminam, tem um começo, meio e fim. Mas essa teoria está caindo por água abaixo, né, em relação ao Palmeiras. Porque o Palmeiras não está renovando da forma que tem que ser, né? Jogadores que trouxeram aqui... Como que você tira o Marcos Rocha ou o Mike e traz Kelvin ou o Gifter? Como que isso é uma reposição à altura? É renovar. Você está piorando o time. Como você tira o Luan, o zagueiro, e traz um Mikael? Isso não é, mudança, isso não é crescimento. Isso não é evolução. Isso é dar um passo atrás. Enfim, a nossa presidente está muito mal. Elogiei a Leila aqui quando tinha que elogiar e agora eu critico porque é hora de criticar. Não adianta ela ficar brava com a torcida, querer tirar barato quando o time... Se o time ganhar amanhã ou domingo contra o Corinthians, nós não queremos ver a Leila aqui falando, estão mais calmos. Nós queremos aqui ela trazer jogador, aperfeiçoar, melhorar o elenco, dar um elenco em condições para o Abel montar times para ele disputar grandes campeonatos que nós teremos esse ano, que é Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Isso o Palmeiras não tem um grande time. Tem muita gente falando, esse ano o Palmeiras briga para cair para a segunda divisão. Não, pessoal, calma, não é isso. Não é isso. O time está ruim, mas não é nesse caso também, né? O Palmeiras tem um time bom ali. Mas o Palmeiras, além de ter um time bom, o que ele precisa? Ele precisa que o seu técnico consiga melhorar o time, dar um padrão de jogo para esse time, né? Ser um time não tanto burocrático igual o Palmeiras é hoje em dia, aquele time que só tem ligação direta. Abel, esquece isso. Você é um cara estudioso. E o Anderson Barros trabalha com esse mercado aí, vai contratar jogadores, traz jogadores pro Abel. O Palmeiras teve várias saídas e nenhuma entrada de jogadores esse ano, só o Marlon Freitas, que é um excelente jogador. Mas o Palmeiras não pode parar por aí, precisa de mais jogadores. Certo? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, bem rápido aqui. Amanhã tem Palmeiras, né? O Palmeiras amanhã joga pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória na Arena Crefisa, na Arena Barueri. E vamos torcer, né? É dia de Palmeiras, vamos esquecer um pouquinho, vamos ver se o Palmeiras joga bem, precisa jogar melhor, né? Precisa dar resultados, esse time precisa jogar. Certo? Se inscreva no canal, deixa o like. Muito obrigado para todos aí que estão chegando no canal, certo? Fico por aqui e avante palestra. É nóis. Abel, arruma esse time, pelo amor de Deus.